Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono nesse canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Abreu e Lima. Então, se você está se preparando para esse concurso, que neste momento possa estar se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos iniciar, esse estudo do regimento interno da Câmara de Abreu e Lima, que é a resolução número 2 de 91, tá certo? O título primeiro trata sobre a Câmara Municipal e o capítulo 1 sobre as funções da Câmara. Então, o artigo 1º diz o seguinte: o poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas, de fiscalizações financeiras e de controle externo do Executivo, de julgamento político e administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhes são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. Então, esse artigo, embora um pouco complicadinho, de se entender, ele está tratando aqui sobre as funções da Câmara de Abreu e Lima, tá certo? As funções de uma Câmara Municipal, especificamente a Câmara de Abreu e Lima. Então, quais são essas funções? Então, vamos tentar aqui destrinchar. Primeiro, temos a função legislativa, depois a função de fiscalização financeira, depois a função de controle externo do Executivo, depois a função de julgamento político e administrativo, e também a função de gestão dos assuntos de economia interna. Então, vamos ter aí, basicamente, 4 funções, aliás, 5 funções da Câmara Municipal de Abreu e Lima. Então, primeiro temos a função legislativa, que já está na cara, o que seria a função legislativa, que é a função de legislar, de criar, de elaborar leis, ou qualquer tipo de norma, porque a norma ela pode ser tanto norma legal quanto norma infralegais, tá certo? Como resoluções, portarias, etc. Então, função legislativa e, é claro, é a função principal, digamos assim, da Câmara Municipal. Mas além dessas funções, que também pode ser vista como função típica, e função atípica, ou funções atípicas. Típicas porque é aquilo que é próprio da Câmara Municipal, que é a legislação, mas pode ter também função atípica, que é aquela que são essas, como nós estamos vendo aí, que não diz respeito à elaboração de leis. Então, função fiscalizatória ou de fiscalização financeira é o fato da Câmara fiscalizar, exercer a função de fiscalizar as finanças, os orçamentos do município. E esses orçamentos, eles passam por um crivo da Câmara para que possa verificar se os gastos estão dentro dos orçamentos do município, certo? Então, a gente sabe que os municípios eles possuem pelo menos 3 leis orçamentárias, que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, e tem um plano plurianual, certo? Que é o PPA. A LDO e a LOA, elas trazem algumas especificações sobre os gastos do município. Então, tudo que for de despesa, deve estar previsto nessas leis
orçamentárias, né? Principalmente na lei orçamentária anual. Então, aquilo que ultrapassa o estabelecido naquela lei, ele deve ser observado e deve ser tomada determinadas medidas por parte da Câmara Municipal. Então, isso é exercer a sua função de fiscalização financeira. Não só a questão do orçamento do município, como as contas do próprio prefeito, né? Como digamos assim, um agente, né? Em particular, individual, as suas contas também elas são julgadas pela Câmara Municipal, tá certo? Que já vem um gancho também aí da função julgadora da Câmara. Além disso, nós temos aí a função de controle externo do Executivo. Isso significa que o Executivo, ele deve ter um fiscal, né? Alguém que lhe fiscalize. Então, nesse caso, vai ser a Câmara Municipal que vai exercer essa função de fiscal, né, do Poder Executivo, para ver se o Poder Executivo ele está cumprindo, né, tudo aquilo que for de sua competência que estiver em lei. Então, é um controle externo. É claro que o Poder Executivo, ele pode também, se você for ler a lei orgânica, você vai encontrar que o Poder Executivo, ele também pode instituir um controle interno, ou seja, que é um órgão de fiscalização, né, que é instituído pelo próprio Poder Executivo para fiscalizar, né, tudo o que está sendo feito, se está de acordo com a legislação ou não. Mas, de toda forma, deve existir esse controle externo que é exercido pela Câmara Municipal, tá certo? Então, é fiscalização, simples fiscalização de forma geral, né, de tudo aquilo que é feito pelo Poder Executivo. Enquanto a fiscalização financeira se concentra exclusivamente nas finanças, no orçamento do município, o controle externo se concentra nas demais áreas, né, que requerem certa fiscalização, tá certo? Ainda temos a função de julgamento político e administrativo. Veja aqui está bem claro que esse tipo de julgamento é um julgamento político e administrativo no tocante a determinadas infrações que o Executivo venha praticar, né? Ou também os próprios membros da Câmara Municipal venham praticar. Esse tipo de julgamento, ele não, né, abrange para a questão dos crimes, certo? Porque é um julgamento apenas político e administrativo. Embora, quando seja apurado determinado crime, né, seja do prefeito, seja dos vereadores, esse tipo de julgamento pode servir como um endosso, né, para aquela representação criminal. Mas nunca se é julgado, né, julgamento político, nunca se é julgado crimes, né, porque o julgamento é apenas de caráter político e administrativo. Por último, nós temos a função de gestão dos assuntos de sua economia interna. Então, essa questão de função de gestão de economia interna diz respeito à autonomia que o Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal, possui do Poder Executivo do município. Então, veja que o poder, como já veio trazendo aqui, né, e em outras, na lei orgânica, por exemplo, vem falando que o Poder Legislativo e o Poder Executivo são os poderes do município que são independentes e harmônicos entre si. Então, ele independe do Poder Executivo do município para, inclusive, estabelecer a sua economia interna, o seu orçamento. E dentro dessa questão de economia interna, podemos citar
a questão do quadro de pessoal, quadro de funcionários, que é uma competência da própria Câmara Municipal estabelecer, criar, né, seus próprios cargos, né, admitir, demitir pessoas. Então, isso faz parte dessa função de gestão de assuntos de economia interna, tá certo? A gente vai ver isso mais na frente, nas competências privativas da Câmara Municipal, certo? Eu não sei se aqui ou na lei orgânica do município, porque às vezes varia, às vezes vem no regimento, às vezes vem na lei orgânica e às vezes nos dois, né? Mas vamos ver com certeza essa questão. Então, essas são as funções. Então, pessoal, o artigo 2º em diante, né, ele vem explicando tudo isso que eu acabei de falar. Artigo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, é tudo aquilo que eu acabei de falar. Mas a gente vai ler só para confirmar aquilo que eu já falei, tá certo? Então, função legislativa consiste na elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo, resolução sobre quaisquer matérias de competências do município. Então, eu falei que pode ser tanto leis, né? Tanto leis como normas legais, como normas infralegais. Então, tá o exemplo aqui: normas legais, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo. E norma infralegal, as resoluções. Artigo 3º diz que a função financeira consiste no exercício do controle da administração local. Então, falei disso, né? Principalmente da execução orçamentária, né? E ao julgamento das contas apresentadas pelo prefeito, integrada esta aquelas da própria Câmara, sempre mediante auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho Tribunal de Contas do município. Então, tudo que eu falei, só confirmando. Artigo 4º, as funções de controle externo implicam na vigilância dos negócios do executivo em geral. Então, lembra que eu fiz essa diferenciação? Enquanto a fiscalização financeira vai fiscalizar mais o orçamento, o controle externo vai vigiar ou fiscalizar, que está no mesmo, né, os negócios do executivo no geral, sobre o prisma da legalidade, impessoalmente, né, moralidade, publicidade e ética, né, com a tomada das medidas sancionatórias que se fizerem necessárias. Então, tudo que eu acabei de falar. Artigo 5º, função julgadora ocorre na hipótese em que é necessário julgar os vereadores quanto tais agentes políticos cometem infrações políticas administrativas previstas em lei, certo? E o 6º, gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através da disciplina regimental de suas atividades da estruturação e administração de serviços auxiliares. Então, foi o que eu falei de criar cargos, criar órgãos, né, admitir pessoas, demitir pessoas, pagar, né, a remuneração deles. Então, tudo isso foi o que a gente acabou de ver. Então, esse assunto é um assunto importantíssimo, tá certo? Que trata da forma de atuação da Câmara Municipal. Então, esse assunto você não pode, de forma alguma, errar em questão de prova. Seguindo agora, vamos para o capítulo 2, que trata da sede da Câmara. O artigo 7º diz: a Câmara Municipal de Abreu e Lima tem sua sede instalada na rua Lorival de Albuquerque, número 130, Centro. Veja só, esse assunto não é tão relevante para a prova, mas grave esse nome, tá certo? Lorival de Albuquerque, número 130, porque às vezes tem banca que gosta de cobrar, tá certo? Esses assuntos bem desnecessários. Artigo 8º diz que no recinto de reuniões do plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros ou faixas, símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideologia religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Então, isso é uma alusão ao princípio da publicidade, está lá no artigo 37,
da Constituição Federal e provavelmente na Lei Orgânica do Município, né? Na Constituição Federal está no parágrafo 1º do artigo 37, diz que a publicidade ela deve ter caráter apenas educativo e informativo. Então, nunca é valorização ou promoção da imagem pessoal dos agentes públicos, tá certo? Então, por isso que se deve ter apenas, né, aliás, que não se deve ter símbolos, quadro, faixa, como está dizendo aí, nesse artigo 8º, ok? Nunca promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Isso aqui é interessante porque nada que se é feito para homenagear, qualquer tipo de homenagem, né, de promoção pessoal de pessoas, a não ser quando se dá um título, né, que a gente pode ver isso também no regimento interno, questão de título de cidadão, né, daquele município. A não ser isso, né, não se faz homenagem à pessoa viva, mas apenas a pessoas mortas. Isso é importante que se diga isso, tá certo? Parágrafo único diz o dispositivo neste artigo não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do país, do estado ou município na forma da legislação aplicável, bem como de obra artística de autor consagrado, certo? Então, isso aqui são exceções à regra do artigo 8º. Então, em determinada campanha, né, ou propaganda, né, ou peça publicitária, posso colocar o brasão ou a bandeira do país, do estado, do município, e posso também fazer uma menção, né, a uma obra artística, né, de um autor consagrado, tá certo? Artigo 9º, somente por decisão do presidente e quando, acho que quando, né, o interesse público exigir, poderá o recinto de reuniões de acampo, acho que tem umas palavrinhas aqui meio, vamos lá. Artigo 9º, somente por decisão do presidente e quando o interesse público exigir, poderá o recinto de reuniões da Câmara ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade. Então, preste atenção nessa disposição de essa autorização para outros fins, né, da utilização da Câmara. Sabe-se que os fins da Câmara é para as deliberações, né, as votações, para as elaborações de leis, né, discussão de determinados projetos de leis. Então, esse é o fim principal da Câmara. Mas pode ser que seja requerido, né, alguém entre com requerimento para que possa fazer outro tipo de evento na Câmara, né, que não diz respeito à questão da legislação. Então, pode ocorrer? Pode, desde que por decisão do presidente e quando o interesse público exigir. Então, tem que ver se há um interesse público naquele requerimento, tá certo? Então, se houver esses dois requisitos, né, decisão do presidente e interesse público, aí sim poderá ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade. Agora o capítulo 3, né, trata da instalação da Câmara. Isso também é visto como instalação da legislatura, né, que é o período de mandato dos vereadores, que são de 4 anos. Então, os vereadores tomarão posse no dia 1º de janeiro, às 14 horas. Gravem esses prazos, tá certo? Que é importantíssimo. O dia, a data e o horário. 1º de janeiro, às 14 horas, no primeiro ano de cada legislatura. Legislatura diz respeito aos 4 anos, período de 4 anos de mandato dos vereadores. Então, em sessão solene. Então, qual é o tipo da sessão que se dá a instalação da Câmara ou início da legislatura? Não é sessão ordinária, não é sessão extraordinária, é sessão solene, ok?
Então, isso é importante para você ir gravando essas coisas e a gente vai também estar cobrando isso nos simulados, tá certo? Daqui a pouco a gente vai lançar o simulado, o combo de simulados inéditos e comentados de legislação municipal para o concurso da Câmara de Abreu e Lima. Então, vamos trazer todas as informações e você vai só clicar no link da descrição para ter acesso a esses simulados. Além disso, temos que essa sessão, essa sessão solene, ela vai ser presidida pelo vereador mais votado pelo povo, certo? Então, antes desse ano de legislatura, início de legislatura, o presidente da Câmara é quem dava abertura às sessões. Mas, nesse momento, quem vai dar abertura vai ser o presidente mais votado, tá certo? Então, grave essa informação. Entre os presentes, qualquer que seja o número desses, e prestarão o compromisso de cumprir fielmente o mandato, guardando a Constituição e as leis. Muito bem. Artigo 11. Os vereadores, munidos de respectivo diploma, tomarão posse na sessão de instalação, presente qualquer número, lavrando-se o termo em livro próprio, após manifestar o compromisso que trata o artigo 6º da Lei Orgânica do Município. Então, provavelmente aquele textozinho, né, que diz que é em respeito a prometo, né, obedecer à Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município, parará, cumprir, né, os deveres do meu cargo, parará, e no final ele diz o que está aqui no artigo 12, né, que é assim prometo, tá certo? Então, é o texto que provavelmente está lá no artigo 6º da Lei Orgânica. Vamos pular aqui para o artigo 13, né, que diz que o vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 1º, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias. Então, gravem esse prazo, viu, pessoal? Que é importantíssimo em prova. Então, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, e prestará compromisso individualmente utilizando a fórmula do artigo 11. Então, ele pode prestar em outro dia? Pode, desde que justificado, tá certo? E desde que aceito, né? Que às vezes o motivo não é plausível. E aí a Câmara não, o presidente ou a mesa não vai aceitar aquele motivo. O artigo 14 diz que na mesma sessão, ainda sob a presidência do mais votado, a Câmara dará posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Então, essa sessão solene que dá início à legislatura, ela não abrange apenas a posse dos vereadores, ela abrange também a posse, ela serve também, né, para a posse do prefeito e do vice-prefeito, ok? Então, eles prestarão um compromisso que está lá no artigo 43 da Lei Orgânica. Quando formos estudar, a gente vai ver melhor esses artigos que estão sendo referenciados aqui. O artigo 15 diz, cumprindo o disposto, né? Tem uns errinhos de grafia nessa lei, viu, gente? Eu estou lendo já sem citar esses erros para ficar melhor para vocês. Então, cumprindo o disposto no artigo 12, né? Ó, o disposto, de novo, o presidente provisório facultará a palavra por 5 minutos a cada um dos vereadores indicados pela respectiva banca ou bancada, ao prefeito e vice-prefeito, bem como as autoridades presentes que desejarem manifestar-se, certo? Então, questão de prova. Por quanto tempo será dada a palavra aos recém-possados, né? Então, será por 5 minutos aos vereadores e ao prefeito e vice-prefeito. Artigo 16, temos seguir-se-á as orações, a eleição da mesa, na qual somente poderão votar ou serem votados vereadores empossados. Então, além da posse dos vereadores e da posse do prefeito e vice-prefeito, vamos ter também nessa sessão a eleição da mesa da Câmara, tá certo? Então, são basicamente 3 coisas que são feitas nessa sessão.
posse de vereadores, posse de prefeito, vice-prefeito e eleição da mesa. Então, só pode votar quem já for empossado, vereador. Artigo 17. O vereador que não se empossar no prazo previsto, aliás, do artigo 13, não mais poderá fazê-lo aplicando-se o dispositivo do artigo 91. Artigo 18. O vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do mandato não poderá empossar-se sem prévia comprovação de desincompatibilização, o que se dará impreterivelmente no prazo e que se refere o artigo 13. Então, pessoal, é isso, né, em relação à posse, né, são essas disposições em relação à posse. Temos ainda aqui no artigo 19, tratando aqui agora sobre os órgãos da Câmara Municipal, que vai ser a mesa, né, a presidência e provavelmente algumas secretarias. Mas esse assunto nós vamos deixar para a próxima aula, para não ficar tão longa, e eu aguardo você até lá.